República da Espada, Café com Leite, Era Vargas... Tá, mas e as mulheres? Até este momento, nós mulheres não exercíamos nem nosso direito de voto, conquistado pouco antes da ditadura do Estado Novo. Esse é o radiodocumentário Mulheres na Imprensa no Século XX, feito por alunos de Comunicação Social da UFV para a disciplina de História da Imprensa. Então, voltando ao assunto, vamos falar sobre os desafios enfrentados pelas mulheres brasileiras no século XX, mesmo após a conquista efetiva do sufrágio, e sobre como a imprensa da época refletia os comportamentos da sociedade, ajudando a manter os preconceitos sofridos por elas. Era 1945, e finalmente a ditadura varguista chega ao fim, dando início ao período conhecido como República Populista. Era nesse momento da história, marcado sobretudo por vários problemas econômicos, desenvolvimentismo e importação de cultura estrangeira, que revistas como as famosas Querida e Jornal das Moças guiavam o comportamento das mulheres da época, sobretudo as de classe média. A desordem em um banheiro desperta no marido a vontade de ir tomar banho fora de casa. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, servindo-lhe uma cerveja bem gelada. Nada de incomodá-lo com serviços ou notícias domésticas. O lugar da mulher é no lar, o trabalho fora de casa masculiniza. Essas frases tiradas da revista Querida e Jornal da Moça, e esse diálogo da série Coisa Mais Linda, retratam a real situação a qual as mulheres eram submetidas na imprensa dos anos 50 e início dos anos 60. Por favor, Tereza, não é tão difícil assim. Não precisa ser nenhum gênio para escrever com uma mulher. Eu tô te falando, Paulo Sérgio. Eu entrevistei mais de 8 rapazes e nenhum deles tem a menor intimidade com o mundo das mulheres. Não existe a história de mundo das mulheres, não. Não sei de onde você tirou isso. Só existe um mundo. Definitivamente ele não é nosso. As redações eram compostas majoritariamente por homens, com conteúdos pensados por homens, e editavam o comportamento das mulheres. Você sabe o que aconteceu em 31 de março de 1964? Foi nessa data que o governo brasileiro sofreu um golpe, marcando o fim da República Populista e o início de um período sombrio, a ditadura militar. Marcada pela repressão, pela censura e ainda pela dominação masculina, a ditadura foi um período de forte censura à imprensa, restrição aos direitos políticos, perseguição e tortura policial aos opositores do governo, que perdurou por 21 anos. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Você deve estar se perguntando, se a censura era tão presente, como a imprensa fazia? Bom, existiam os jornais a favor do regime, como Correio da Manhã e Jornal do Brasil. Mas a maior parte da imprensa era composta por jornais alternativos, que foram símbolos de resistência ao criticarem constantemente a falta de democracia. E com a imprensa feminista não foi diferente. Os jornais femininos eram em sua maioria produzidos em pequena escala e por militantes, tanto do movimento feminista quanto do movimento contrário à ditadura, com poucos recursos e com dificuldade de regulamentação. Rosalina Santa Cruz, professora da PUC São Paulo e ex-redatora do jornal Brasil Mulher, em entrevista para o projeto Mulheres de Luta da Universidade Federal de Santa Catarina, comentou sobre as divergências dentro do próprio movimento. O pessoal que saiu da cadeia, que vinha da luta, o armado, da luta de massa, mas que vinha da luta do período da ditadura. E éramos, a maioria, organizadas em ainda grupos políticos. Né? E o pessoal que veio do exílio, que chegou do exílio, eles eram feministas, também uma tendência marxista, de esquerda, mas vinham de uma vivência no exílio. Né? Então, eles achavam que nós não éramos feministas, porque éramos muito mais políticas. Né? Nesse início, as matérias tinham muita dificuldade de sair matéria feminista e que falasse do feminismo, embora fôssemos feministas. O primeiro edital do Brasil Mulher é feminista. E isso é bastante semelhante ao que acontece ainda hoje, né? Porque muitos movimentos possuem conflitos internos e divergências, como movimentos estudantis e até mesmo feminista. Quando pensamos na popularidade de mulheres que o compõem, ou seja, é um conjunto de pessoas individuais com suas crenças e pensamentos próprios, que lutam pelo coletivo e óbvio que tem divergências. No entanto, os movimentos da época se uniram em um único e importante objetivo: dar fim a uma ditadura.
O movimento estava, no fundo, dividido entre as mulheres da periferia, que eram mulheres que se diziam femininas, do movimento de mulheres, e as feministas. Mas a gente se juntou no movimento só no momento que a gente foi para a base das mulheres, dos clubes de mães, explicar para elas o que era o feminismo, o que era a sociedade patriarcal, por que a sociedade não interessava as mulheres, essa relação feministas e periferia. Que acho que o Brasil Mulher foi quem fez mais essa relação, porque a gente não era muito intelectual, a gente era militante mais mesmo, e vinha de militância, de partido político e tal, então essa relação com as mulheres da periferia foi muito forte para a gente, muito mais do que eu acho que os outros grupos de mulheres, né? E mesmo com todas as dificuldades, tanto política como de recursos, a imprensa feminista resistia, como conta no projeto Mulheres de Luta da UFSC, a Melinha Teles, fundadora da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e ex-redatora dos jornais Brasil Mulher e Movimento. Jornal Brasil Mulher, gente, a reunião tinha umas 30 mulheres, ficaram tudo sentado no chão, assim, numa salinha. Daí a gente fazia pauta, daí decidia quem é que ia fazer cada assunto daquele, quem ia fazer entrevista, quem ia fazer a reportagem tal, quem não sei o que, papapá. E daí, então, você trazia pronto num dia para ler para todo mundo, era leitura em voz alta. E então depois a gente ia discutir como é que ia fazer o jornal, aí a gente fazia lá na gráfica junto com os homens, porque os homens que eram da gráfica. Então, depois a gente ia levar para as bancas de jornal, para distribuir nos bairros, nos sindicatos. E depois a gente ia fazer avaliação, reunião de avaliação, como é que foi a distribuição. É importante também sempre lembrar que quem compunha a imprensa e tinha voz para lutar por nossos direitos eram mulheres brancas de classe média. Então, as mulheres do Brasil Mulher, eu era mais pobre, viu, daquele Brasil Mulher, porque era mulher de classe média. Mulher ou estudante, ou já com formadas, né, e trabalhavam em empresas boas, assim, boas no sentido de dar bom salário. Tanto é que quem sustentava tudo éramos nós, né? Cada uma de nós dava um tanto. Voltando agora para a cronologia da história. O ano é 1985 e chega ao fim o governo do último presidente da ditadura, João Batista Figueiredo. Mas, como não houveram mudanças efetivas, os militares perceberam a situação insustentável do governo e desejavam uma transição de governo lenta, gradual e segura. Por isso, a direita e as eleições indiretas ainda tomavam conta do Brasil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Neste momento, a imprensa feminina, bem mais livre do que nos anos anteriores, tinha um foco bem mais informativo e menos comportamental. Temas relacionados à saúde da mulher, à legislação para questões femininas, à violência doméstica e, entre outros, passaram a ser mais comuns. Por exemplo, a revista Presença da Mulher foi lançada ao longo de efervescências sociais, como o desejo de uma constituinte, a luta contra o racismo e a participação nas manifestações das diretas já, enfatizando o engajamento das mulheres em eventos como estes. A televisão também já ocupava seu espaço nesta época e possibilitou a ascensão de mulheres como Glória Maria e Fátima Bernardes na mídia tradicional. Está no ar o Jornal Nacional, com William Bonner e Fátima Bernardes. Boa noite. O pedágio mais seguro de São Paulo fica de cofre vazio. 20 homens armados, 10 reféns. Cada centavo deixado pelos motoristas durante o fim de semana foi levado pelos ladrões. Com esses eventos, chega ao fim o século XX, com mais alguns direitos e espaços conquistados. Já com a virada do século, muitos desafios ainda se faziam presentes para as mulheres na imprensa. Mas esse é um assunto para um outro documentário. Esse trabalho foi feito pelos alunos Carolina Barreiros, Gabriela Claro, Gabriel Félix,
Leonardo Amorim, Camille Nogueira e Thiago Bueno, para a disciplina de História da Imprensa no primeiro semestre de 2023. Tenham todos um ótimo dia e até breve.